Eu sou o Kaique e vou falar sobre a introdução da classe mamária. Os mamíferos apareceram pela primeira vez cerca de 200 milhões de anos atrás, durante o período Jurássico. Eles são vertebrados de sangue quente e após a fase embrional segue-se a lactação. Os mamíferos da classe mamária são subdivididos em dois grupos, aquáticos e terrestres. Os Prototeria são monocremados, que são ovíparos, onde a fêmea bota 2 ou 3 ovos, os choca até o nascimento dos filhotes e os alimenta com o leite produzido pelas glândulas mamárias. Um exemplo é o ornitorrinco e a equidnas. Segundo, Melateria é um marsupial. Os marsupiais são mamíferos que possuem características principais como o marsúpio. O marsúpio é uma bolsa de pele localizada na região abdominal das fêmeas, onde os filhotes completam seu desenvolvimento. Um exemplo é o canguru e o coala. Eutéria. Eutérios ou placentários são animais que se envolvem dentro do corpo das mães. Um exemplo são os humanos, as baleias e os morcegos. Os mamíferos apresentam características exclusivas à classe, tais como a presença de pelos, glândulas mamárias, diafragma e dentes adaptados a diferentes alimentos. Pelos. Os pelos desses animais podem cobrir totalmente o corpo ou somente uma parte dele, e são extremamente importantes para manter a temperatura corporal, uma vez que esses animais são homeotérmicos e a falta do isolante térmico não permitiria a conservação da temperatura. Além disso, a presença das glândulas sudoríparas em alguns representantes auxilia nessa função, pois quando a temperatura está muito elevada, elas eliminam o suor, o que ajuda a refrescar o corpo. Glândulas mamárias. Os mamíferos apresentam também glândulas mamárias, que são responsáveis por produzir leite, que serve de alimento para seus filhotes. Essa é uma das características mais marcantes e é responsável por nomear a classe. Diafragma. Outra característica importante dos mamíferos é a presença do músculo que divide o tórax do abdômen, chamado de diafragma. Os movimentos de elevação e baixamento desse músculo são essenciais para a ventilação dos pulmões, e a respiração de todos os representantes dessa classe é pulmonar, inclusive as baleias e golfinhos. Os mamíferos também se destacam por vários tipos de dentes, adaptados a diferentes dietas desses animais. Os dentes presentes nos mamíferos recebem os nomes de incisivos, caninos, premolares e molares. Os mamíferos possuem 2 conjuntos de dentição. O primeiro conjunto é de dentes de leite e o segundo é de dentes permanentes. Os molares estão ausentes na dentição de leite. Os herbívoros, por exemplo, geralmente não têm os caninos, já os carnívoros sim. Sua classificação. Podemos classificar os mamíferos através de 2 formas. A primeira é pela forma que se reproduzem e a segunda pelo ambiente que vivem. Pela forma de reprodução, os primeiros que iremos citar são os monotremados, que são os animais mais antigos ainda vivos, possuindo bico e as fêmeas sendo ovíparas, ou seja, animais que nascem de ovos. Os filhotes bebem o leite que escorre dos pelos da região do ventre, porque as fêmeas não possuem mamilos. Esses animais são encontrados na Austrália e na Nova Guiné, tendo como principal representante o ornitorrinco. Na imagem à esquerda do slide, nós temos um filhote de ornitorrinco, que acabou de sair do ovo. Já à direita, um ornitorrinco já adulto. O segundo são os marsupiais, que são vivíparos, tendo os filhotes já formados no corpo materno e nascendo de maneira precoce, se instalando numa bolsa que as mães possuem no abdômen, o marsúpio. Nessa bolsa, eles se alimentam pelos mamilos, até se desenvolverem completamente. Como marsupiais, nós temos o coala, na imagem à esquerda, o canguru ao centro, e no Brasil, nós podemos citar como marsupial o gambá, à direita. Alguns cientistas afirmam que os marsupiais habitaram todos os continentes, sendo retirados pelo processo evolutivo, no qual fizeram com que eles sobrevivessem a poucos ambientes. Aí na imagem nós temos a explicação do que ocorre no marsúpio do canguru. Placentários, também vivíparos,
É dado este nome, pois é na placenta que estão as substâncias que produzem os hormônios e os nutrientes necessários dos filhotes. Filhotes esses que já nascem formados, pois passam um longo período de gestação, chegando até 22 meses no caso do elefante africano. Mas mesmo formado, os filhotes desse grupo são bastante vulneráveis e precisam dos pais para sobreviverem. Podemos encontrar esses animais em praticamente todos os habitats, já que se adaptam fácil aos ambientes. Como placentários, podemos citar os seres humanos e os gatos, pois possuem todas as características ditas acima, etc. Com tudo isso que eu falei, acaba ficando mais fácil de classificarmos os mamíferos pelo ambiente que vivem. Sendo, de forma breve, podemos classificar os animais aquáticos, como o peixe-boi, o golfinho, a baleia, o boto, etc. E como mamíferos terrestres, os humanos, os cachorros e os leões. Eu sou a Isabela e eu vou falar sobre o sistema circulatório, respiratório e excretor dos mamálios. Sistema circulatório dos mamálios. O sistema circulatório ele é responsável pelo fornecimento de oxigênio, substâncias nutritivas e hormônios aos tecidos. Além disso, também exerce a função de transportar os produtos finais do metabolismo, excretas como o gás carbônico e ureia, até os órgãos responsáveis por sua eliminação. O coração de uma mamalha possui 4 câmaras, 2 atriais e 2 ventriculares, e há uma completa separação do sangue venoso e arterial. As hemácias dos mamalhas são discoides, bicôncavas e sem núcleo, e possuem circulação dupla, fechada e completa. Eles podem ser endotérmicos, que são animais que absorvem o calor, ou homeotérmicos, que são animais que mantêm a temperatura constante, o que lhes permite permanecer ativos, mesmo em temperaturas muito elevadas ou muito baixas. A circulação do sangue inicia-se no princípio da vida fetal, como na primeira imagem, que indica o esquema da circulação de sangue fetal, na qual se percebe-se que chega sangue oxigenado até a placenta. Na segunda imagem, temos uma representação do caminho do sangue no sistema circulatório de um humano, onde os vasos sanguíneos são tubos pelo qual o sangue circula. Há 3 tipos principais: as artérias, que levam o sangue do coração ao corpo, as veias, que o reconduzem ao coração, e os capilares, que ligam artérias e veias. Num círculo completo, o sangue passa pelo coração 2 vezes, primeiro rumo ao corpo, depois rumo aos pulmões. O coração é formado por 4 cavidades: as aurículas, direita e esquerda, e os ventrículos, direito e esquerdo. O lado direito do coração bombeia sangue carente de oxigênio, procedente dos tecidos, para os pulmões, onde este é oxigenado. Já o lado esquerdo do coração vai receber o sangue oxigenado dos pulmões e o impulsiona através das artérias para todos os tecidos do organismo. Na primeira imagem, temos um sistema circulatório de um Canis lupus familiaris, que o nome popular é cachorro. E na segunda imagem, a gente tem um coração de uma mamalha fazendo diástole, que significa que o coração está relaxado, ou seja, as válvulas atrioventriculares estão abertas e as válvulas semilunares estão fechadas. Sistema respiratório de um mamalho. Os mamalhas dependem da respiração para fazer atividades em geral, como para manter a temperatura do corpo constante. Os mamíferos obtêm do ar o oxigênio necessário para os processos energéticos do seu corpo e todos são seres pulmonados, ou seja, o ar entra pelas vias respiratórias e vai até os pulmões, que absorvem o oxigênio. Em alguns mamalhas de água doce, ocorrem adaptações de partes do sistema respiratório. Adaptações como o desenvolvimento de abas e válvulas para fechar as narinas externas. E também a redução da pulsação e da frequência cardíaca,
como por exemplo o mironga, que possui nome popular de elefante marinho, onde o pulso cai de 85 para 12 batimentos por minuto quando mergulha em grandes profundidades. Isso acontece para que ele não sofra a privação de oxigênio. Internamente, o pulmão de um humano apresenta cerca de 200 milhões de estruturas pequenas, que são os alvéolos pulmonares. Cada alvéolo recebe ramificações de um bronquíolo. Nos alvéolos, realizam-se as trocas gasosas entre o ambiente, a denominada hematose. Na segunda imagem, temos uma foto do sistema respiratório. Então, o ar entra pelo nariz, passa pela faringe, entra pela laringe, depois ele vai pela traqueia, entra no pulmão, vai até os brônquios e nos alvéolos pulmonares acontecem as trocas gasosas. Sistema excretor dos mamálios. O sistema excretor é formado por um conjunto de órgãos que filtram o sangue e também produzem e excretam a urina, que é o principal líquido de excreção do organismo. O sistema excretor dos mamálios funciona da seguinte forma: os líquidos corporais dos mamálios são filtrados por 2 rins. Esses excretos são levados pelos uretes para a bexiga, onde são armazenados, e da bexiga saem pela uretra para serem liberados pelos órgãos excretores. Todos os mamíferos excretam ureia, que é uma excreta nitrogenada que necessita de bastante água para ser produzida. Em machos, o canal da uretra e da liberação de gametas é o mesmo. Já em fêmeas, o canal é diferente, como nessa imagem, que é o sistema excretor de um Bostaurus fêmea, onde o canal da uretra e o canal reprodutor são diferentes. Já nessa imagem, o Bostaurus macho possui um canal da uretra e da liberação das gametas igual. O sistema digestório dos mamíferos é formado por um longo tubo que vai da boca ao ânus. Vários órgãos e glândulas produzem sucos digestivos que vão quebrando as substâncias nutritivas dos alimentos, como proteínas, gorduras e açúcares, até que fiquem em pedaços tão pequenos que o intestino consiga absorvê-los. Os restos que não são digeridos ou aproveitados são eliminados na forma de fezes. Embora a estrutura do sistema digestório dos mamíferos possa variar de acordo com seu hábito alimentar, assim como os tipos de dentes, o sistema digestório é semelhante em todos os mamíferos. Alguns mamíferos, como o tamanduá e a baleia, são desprovidos de dentes, enquanto outros mamíferos não apresentam todos os tipos de dentes. Nos mamíferos estão presentes órgãos como o fígado, pâncreas e glândulas salivares, com exceção dos mamíferos aquáticos. Como mostra a imagem, os herbívoros possuem estômago simples, seco e intestino grosso bem desenvolvidos. E os carnívoros possuem intestino delgado e intestino grosso curtos, com um seco pouco desenvolvido. O sistema digestório de mamíferos herbívoros é mais longo e complexo do que o sistema digestório de mamíferos carnívoros, sendo dividido em 4 partes diferentes: o rume ou pança, retículo ou barrete, o omaso ou folhoso e o abomaso ou coagulador. Alguns herbívoros, como o boi, a cabra, o carneiro e a girafa, são mamíferos ruminantes. Assim como os demais mamíferos, eles não conseguem digerir a celulose, que é um tipo de açúcar presente nas plantas. Porém, no estômago dos ruminantes, há micro-organismos, como bactérias e protozoários, que fazem a digestão da celulose. Os dentes rodeados por gengivas carnudas são geralmente de 3 tipos: incisivos para morder, cortar ou raspar, caninos para agarrar e rasgar, pré-molares e molares para esmagar e triturar o alimento. A forma e o tamanho de cada tipo de dente varia de acordo com a dieta. O sistema nervoso dos mamíferos é composto pelo sistema nervoso central e periférico. O principal órgão do central é o encéfalo, que apresenta diversos lobos e inúmeras células nervosas, gerando uma complexidade de comportamentos. O periférico é composto por nervos distribuídos pelo corpo, pela coluna vertebral. O sistema sensorial varia conforme os hábitos dos animais.
Os animais noturnos têm olfato bem desenvolvido e a visão é mais apurada em animais de hábitos diurnos. O cérebro dos mamíferos possui muitas circunvoluções ou dobras, que aumentam a superfície do órgão e o número de células nervosas. Por esta razão, os mamíferos desenvolveram um comportamento complexo, que pode ser percebido em atitudes como as estratégias de caça, o cuidado com os filhotes, a adaptação a qualquer ambiente e os diferentes sistemas de comunicação estabelecidos entre os indivíduos da mesma espécie. Para entender sobre o sistema reprodutor dos mamíferos, é importante saber que eles apresentam dimorfismo sexual, que é quando tem uma diferença entre indivíduos do sexo feminino e do sexo masculino. Além disso, eles são seres dioicos, ou seja, ao contrário dos seres monoicos, em que o indivíduo apresenta os dois sexos, os seres dioicos apresentam sexos separados em indivíduos diferentes. O sistema reprodutor masculino apresenta os testículos, que são responsáveis por produzir os espermatozoides, que serão liberados pelo órgão introdutor de gametas. Esses dois órgãos ficam externos ao corpo. Já no sistema reprodutor feminino, estão encontrados os ovários, que serão responsáveis por produzir os óvulos, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Os ovários produzem tanto os gametas femininos quanto hormônios. As tubas uterinas capturam oócitos liberados pelos ovários e os transportam para o útero, onde o óvulo fertilizado é mantido. A vagina serve como órgão copulador e como canal de parto e passagem para a excreção urinária. O sistema reprodutor feminino é projetado para a produção e transporte de óvulos e sua subsequente fertilização e desenvolvimento. Em harmonia com o nascimento e desenvolvimento de um organismo, a glândula mamária é incluída nesse sistema. Entre as espécies domésticas, o ovário possui forma oval, arredondado e sua aparência e tamanho varia de acordo com o ciclo de produção dos óvulos, que possuem atividade endócrina. Aí na imagem tem alguns exemplos. Novidades evolutivas. Os mamíferos surgiram há cerca de 200 milhões de anos atrás, aproximadamente na mesma época do aparecimento dos dinossauros. Os primeiros mamíferos eram animais pequenos, provavelmente do tamanho de camundongos, e há evidência de que exploravam o ambiente à noite, quando os répteis não estavam ativos. Alimentavam-se principalmente de insetos. Com a extinção dos dinossauros, que eram os grandes predadores terrestres, vários ambientes tornaram-se disponíveis e a superfície do planeta pôde ser ocupada por outros seres vivos. Essa ocupação, no caso dos mamíferos, deu-se às duas principais novidades evolutivas, que permitiram a eles se diversificarem por vários ambientes, as mamas e os pelos. Todos os mamíferos apresentam algumas características comuns. Vejamos a seguir. Mamas. Os mamíferos têm glândulas mamárias que produzem e fornecem o leite que alimentam os filhotes. No entanto, apenas na fêmea essas glândulas são desenvolvidas e funcionais. O leite é um alimento muito rico em nutrientes, como proteínas, gorduras e carboidratos. Amamentar seus filhotes leva a um cuidado intenso com seu filhote. E este é um dos motivos que pode ser apontado como uma das diferenças evolutivas que garantam o sucesso desse grupo. Cuidar da prole aumenta a chance de sobrevivência dos filhotes, principalmente dos recém-nascidos, mesmo em períodos em que há poucos recursos no ambiente. Pelos. A existência de pelos, ao menos em uma fase de sua vida, é outra característica exclusiva dos mamíferos. Os pelos são estruturas em forma de fios formados por queratina. Eles funcionam como isolante térmico, diminuindo a perda de calor do organismo para o ambiente. Isso permite que a temperatura do corpo dos mamíferos permaneça praticamente constante. Esses animais, assim como as aves, são endotérmicos. Por isso, muitas espécies de mamíferos habitam em diferentes ambientes, inclusive os mais gelados, como por exemplo o urso. Eu sou Mikael e vou apresentar as curiosidades sobre os mamíferos. Os mamíferos constituem a classe mamária, que é muito diversificada e inclui diversos seres com características e hábitos de vida. São animais que vivem em praticamente todos os ambientes, não existindo nenhuma espécie parasita. A baleia azul é classificado como o maior mamífero do planeta.
enquanto os elefantes são os maiores mamíferos terrestres. Os morcegos são os únicos mamíferos capazes de voar, e a girafa é o mamífero mais alto. Mesmo os animais como as baleias, que vivem submersas na água, precisam de ar para respirar. E os mamíferos terrestres normalmente possuem 4 patas e orelhas, localizados na parte externa de seus corpos.